Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa série, que era Amar a Deus em primeiro lugar. E a semana passada a gente concluiu as preliminares com relação ao grande mandamento que Jesus nos deu e está registrado na Bíblia. Hoje nós já vamos entrar diretamente no assunto e desenvolver o assunto. Nós já encerramos essa parte das preliminares. Mas eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão, pela tua fidelidade nos acompanhando nesta série. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo te dê entendimento dessas coisas e transforme o teu coração, para que você seja uma bênção na terra no tempo da tua oportunidade. E quero agradecer a todos que deram o like, que compartilharam e que deixaram registrado o seu comentário. Aliás, eu gostaria que quando você fizesse um comentário, você dissesse de onde você é, de qual cidade. Assim a gente tem uma ideia da nossa abrangência, ok? Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 2, no estudo 2 do nosso estudo. E vamos olhar para aquela passagem ali no Evangelho de João, quando Jesus, num certo sentido, confronta o apóstolo Pedro. Tu me amas? Ali no Evangelho de João. Ok? Então, nesse sentido. E como tem 3 princípios a serem desenvolvidos com relação a essa passagem, nós vamos ficar apenas no primeiro para não correr muito com a nossa reflexão aqui. Jesus nos ama, isso está registrado na palavra de Deus. Você pode olhar ali, João 15, 12, João 13, 34, o registro. Ok? Então, eu não posso duvidar daquilo que está registrado. Não importa os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções. É o que está registrado que vale. E também, amar ao próximo é algo que está registrado na palavra de Deus, já lá no livro de Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 18. E depois é confirmado na palavra ali em Mateus 19. Amar ao próximo como a ti mesmo. E ali em Mateus 19, a referência é a um velho mandamento. Velho mandamento significa que já é um antigo que estava registrado ali no Velho Testamento. E uma outra coisa importante é que Deus provou o seu amor por nós, entregando o seu próprio Filho na cruz. Então, o amor de Deus foi provado. E a Bíblia também diz que Jesus voluntariamente se apresenta como sacrifício. Então, ali a gente vê que a motivação é sempre o amor. E a Bíblia deixa isso muito claro. Tá ok? Então, a gente faz essa introdução para que não haja dúvida sobre isso, porque o que está escrito é o que vale, e não aquilo que passa pela minha alma em função das circunstâncias e tudo mais. E esse evento de Jesus confrontando Pedro está lá no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. A gente vê essa passagem e nós vamos estudá-la por partes, trazendo aqui a reflexão sobre cada princípio que foi desenvolvido ali naquela passagem. Aqui na nossa apostila, o autor conta uma experiência dele, pessoal, com relação à sua vida ministerial, à sua igreja local,
uma revelação que o Espírito Santo trouxe a ele. E o que a gente pode tirar disso? Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, não importa a maneira, a forma como isso acontece, e a gente está distraído e não percebe. E o Espírito quer falar, mas a gente não consegue ser receptivo àquilo que o Espírito Santo está querendo trazer. Isso é muito comum na vida de quem prega, porque às vezes você prepara a sua pregação, a ministração que você vai trazer, e o Espírito Santo pode trazer uma outra direção com relação àquilo que você estava planejando. E nós devemos ter sensibilidade a esse mover do Espírito, a um mover profético do Espírito, porque o Espírito sabe de todas as coisas, ele sabe o que é importante naquele momento, a direção que precisa naquele momento, e muitas vezes eu não consigo perceber isso. E é uma necessidade daquele momento, para aquele público, para aquela circunstância. Então nós devemos ter cuidado nessa área, tá bom? Ele faz toda uma análise da experiência, e eu não vou entrar no mérito aqui, porque vocês podem ler aqui na apostila. Mas vamos entrar então na passagem ali de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, isso Jesus aparecendo aos apóstolos, aos discípulos, depois da sua ressurreição. Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, porque Simão, filho de Barjona, Simão Barjona, significa Pedro, Simão, filho de João, porque é o mesmo sentido de Jonas, ok? No texto. Amas-me mais do que estes outros? Olhando para os outros discípulos. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Bom, Pedro já estava meio incomodado com a insistência das perguntas. E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, querendo encerrar logo o assunto, e disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Apacentar e pastorear aqui tem o mesmo sentido. E pela terceira vez, Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Bom, aí o Espírito tocou no coração de Pedro. Pedro entristeceu-se, e essa tristeza é a tristeza que o Espírito Santo, é a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Só para um coração sensível. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Bom, desse texto nós podemos tirar 3 princípios ou fundamentos para a nossa vida cristã. A primeira delas é uma necessidade de autoavaliação na nossa vida. Examine-se o homem a si mesmo. Precisamos dessa autoavaliação. Uma autoavaliação de coração aberto, sincero, transparente diante de Deus. O segundo princípio, o amor pode crescer. Ele pode crescer. E ele cresce pela prática. Exercitando o amor, expressando o amor de forma prática, em atos concretos, o nosso amor cresce. E o terceiro ponto, o amor, ele se expressa por ações. Ou seja, não é só de boca, não é só de apenas palavras,
mas de ações. E isso mostra a natureza da compaixão de Deus, que agora foi derramada no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Ok? E aqui nós vamos ficar apenas no primeiro. A necessidade de autoavaliação. Sinceramente, quem aqui que não tem um ponto cego? Ou seja, uma área da sua personalidade, do seu caráter, que não tem uma falha e você não consegue discernir ou compreender corretamente aquele ponto. E como que você vai romper com aquilo na tua vida se Deus não tocar ali naquele ponto? Porque às vezes você tem um ponto cego e nem os outros percebem, ou se percebem, não comentam. Mas você precisa perceber para crescer. Porque todo o processo, toda a pedagogia do Espírito Santo é um processo consciente. Ok? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas você não sabe, eu não sei. E aí Deus precisa trabalhar isso na nossa vida. Ok? E quando Deus confronta esses pontos cegos na nossa vida, não é no sentido de paralisar, de bloquear, de congelar. Muito pelo contrário, é uma motivação para que haja uma superação na nossa vida e você possa ir mais longe no seu testemunho como discípulo, no seu ministério, como alguém chamado por Deus, ok? Então é sempre no sentido de fazer com que você avance, mas eu não posso avançar sem um processo consciente. Não daria certo, porque numa hora de tentação, de provação e de desafio, eu poderia desmoronar. Aí seria muito pior. Então Deus tem que trabalhar isso na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que ama a Deus, a gente acha que está disposto e disponível a servi-lo. Aí quando Ele te prova, você mostra que não era bem assim. Mas não no sentido de crítica, de sentido negativo, mas de mostrar que você precisa de uma superação. E essa superação vem do trabalho do Espírito Santo na tua vida. E um coração humilde, submisso, ensinável, né, disponível, disposto ali nas mãos do Senhor, e Ele vai trabalhar a tua vida. E agora, no tempo da nossa geração, a urgência é muito maior. Já não dá para esperar muito tempo. O trabalho tem que ser feito rapidamente, em função do tempo da nossa geração. Ok? E Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração do homem. Enganoso. É aquela velha autoilusão, né? O coração se autoilude e acha que está tudo bem, mas do ponto de vista de Deus, não. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, por causa da velha carne, do velho homem que está lá. E quem o conhecerá? Só Deus pode discernir e esquadrinhar com profundidade, em verdade, aquilo que vai lá dentro do nosso coração. E no versículo 10 de Jeremias 17, a palavra diz que o próprio Deus esquadrinha o nosso coração, Ele prova o nosso interior para nos ajudar. É como se fosse uma escola, uma pedagogia do Espírito, para que você aprenda a julgar a si mesmo, para que você não seja confrontado pelo inimigo e seja reprovado. Então isso fala de cura, de libertação,
de ser livre de mim mesmo, para servir a Deus, para que a minha alma não seja pedra de tropeço na minha vida de discípulo para servir a Deus. Ok? E a gente deve desejar esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente amadureça a estatura de varão perfeito, ok? Para que a vida de Cristo governe a minha própria vida, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a minha semelhança que vai crescendo, a semelhança de Cristo, tudo isso é um processo e eu preciso da ajuda do Espírito Santo na minha vida, para romper, para confrontar esses pontos cegos da minha vida, essas recorrências da minha vida, ok? E tudo isso é um processo consciente, prático, provação, a purificação real, concreta de Deus na nossa vida, ok? E Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes, e Jesus disse a ele: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mas o que ele disse? Jamais. E não foi só Pedro que disse isso. Nós não vamos te abandonar. Se for preciso, nós morremos contigo. Pedro falou isso e os outros concordaram. Está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 27, 31. Então, veja bem, não era só Pedro, era o conjunto dos discípulos que estavam ali. E quando veio a hora da prova, o que aconteceu com Pedro? Ele ficou de longe, com medo, ele negou a Cristo 3 vezes, e aí a gente fica pensando, mas ele era salvo? Sim, ele era salvo, porque se você for lá em João 13, 10, João 15, 13, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E essa circunstância de negar a Cristo foi depois, foi ali na crucificação. Então a gente prestar atenção. Mas Pedro tinha maturidade? Pedro estava pronto para ser um apóstolo enviado por Cristo? Não. É processo, então tem que aprender, tem que crescer, tem que amadurecer, ok? E na 3ª vez, quando Jesus fala com Pedro, ele chora amargamente. E esse choro mostra que não é apenas uma questão de remorso, mas é um verdadeiro arrependimento que vem do Espírito. Porque é um choro de quem se humilha diante de Deus e deseja e busca restauração. Está compromissado com Jesus e com o seu ministério. Então é diferente, é muito diferente. Esaú também chorou, reclamou de ter perdido o direito da primogenitura, mas era apenas remorso. Reclamação, mas não arrependimento. Então a gente tem que prestar atenção que isso é muito importante, ok? E Pedro, por ocasião da sua morte, porque Jesus mesmo disse: você vai provar o seu amor por mim pela morte pela qual você vai passar. E há um relato na história que Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não tinha a dignidade do mestre. Aí você percebe o trabalhar do Espírito Santo na vida desse homem e como Deus usou esse homem poderosamente. Então, conclusão, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Eu preciso de humildade, eu preciso de ter um coração ensinável para, através da prova do Espírito Santo,
poder enxergar as minhas próprias fragilidades que me impedem de atingir o alvo, de ser a melhor versão para Deus na edificação da igreja. É uma necessidade, não é uma opção, ok? E o discipulado, ele tem um preço e às vezes é muito alto para alguns. Praticamente todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, mas João ficou desterrado lá na ilha de Patmos. Esse é o preço do discipulado. E nós precisamos romper com as nossas fragilidades para sermos fiéis até o fim, no nosso trabalho, no nosso serviço a Deus. E o Espírito Santo está pronto para nos ajudar, para trazer essa qualidade, essa motivação, essa intensidade no nosso coração, para que nós possamos servir a Deus e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus te dê entendimento sobre isso, medite sobre essas coisas em espírito de oração e deixe o Espírito Santo trabalhar a qualidade do teu coração. É disso que nós precisamos e muito mais do que nós. O mundo precisa de discípulos maduros para que o toque do amor de Deus esteja influenciando e transformando a vida de muitos. Ok? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.